Fala pessoal, nessa questão da famema, o enunciado fala pra gente que o triângulo ABC é isósceles e que AB e AC medem 4. Ele também fala pra gente que o triângulo DBC é isósceles, esse triângulo aqui de baixo que tá marcado em branco, com DB igual a DC, que é igual a 2, conforme a figura. Ele diz que beta é a medida do ângulo interno DBC desse triângulo e ele dá pra gente o valor de seno de beta. Seno de beta é raiz de 6 sobre 4. E ele pergunta pra gente qual que é a medida da área, do quadrilátero ABCD, que é essa parte que está marcada em dourado. Você vai concordar comigo que para você calcular a área desse quadrilátero, que é um quadrilátero não notável, certo? É melhor a gente pensar nessa área como sendo uma diferença de áreas que sejam mais fáceis de calcular. Por exemplo, eu posso calcular a área do ABC pensando na área do triângulo grandão, que é o triângulo ABC, e subtraindo a área do triângulo que está em branco, que é o triângulo BCD. Lembrando que a gente usa esses colchetes como uma maneira de representar a área, certo? E, bom, eu vou precisar da medida das bases, da medida das alturas para calcular a área dos triângulos, mas se ele deu para a gente o seno, dessa medida, não vai ser uma coisa muito complicada de a gente encontrar. Então, vou traçar a altura, como o triângulo é isósceles. Essa altura serve de eixo de simetria para o triângulo. Os dois triângulos são isósceles, então essa altura ela com certeza passa pelo vértice D do triângulo menor. E essa altura chega formando 90 graus na base e dividindo a base no meio. Porque a altura de um triângulo isósceles, a altura relativa à base, ela também é mediana. Bom, eu vou chamar de Hzinho a altura do triângulo menor e vou chamar de Hzão a altura do triângulo maior. Vamos precisar calcular tudo isso aí. Primeiro, eu vou chamar de ponto E, esse ponto, que é o pé das alturas, e eu vou começar aplicando o seno no triângulo pequenininho, no triângulo BDE. Então, pensando aqui no triângulo BDE, quem que seria o seno de beta que foi o dado que o exercício deu pra gente? Seno de beta é o cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é 2. E segundo o enunciado, o valor do seno é raiz de 6 sobre 4. Então, eu posso simplificar 2 com 4 para descobrir que essa altura é raiz de 6 sobre 2. Pô, legal, uma medida legalzinha para essa altura. Sabendo a altura, para calcular a área do triângulo branco, que é o triângulo BCD, eu preciso da base. E eu vou descobrir a medida dessa base, que eu vou chamar de x, fazendo Pitágoras nesse mesmo triângulo. Então, olha de novo para o triângulo BDE. Agora a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala pra gente? Que x, que é um cateto ao quadrado, mais a altura, que é o outro cateto ao quadrado, vai ser a hipotenusa, que é 2 ao quadrado. Então, x quadrado mais 6 quartos. Lembra que o quadrado de uma fração, se aplica ao quadrado na parte de cima e na parte de baixo. Isso vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4. X ao quadrado, portanto, vai ser 4 menos 6 quartos. E a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum aqui. O denominador do 4 é 1. Então, naturalmente, o MMC é 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, fica 16 menos 6, que é 10. Dividido por 4. Então, o valor de x é raiz de 10 sobre 2. Para tirar a raiz da fração de novo, você tira a raiz da parte de cima, raiz de 10 não tem muito o que a gente fazer, escreve como raiz de 10 mesmo, sobre raiz de 4, que é 2. Perfeito? Isso está em centímetros. Agora, se o x é raiz de 10 sobre 2, o x, na verdade, é metade da base. Isso significa que essa base inteira mede raiz de 10. E com isso a gente já consegue calcular a área do triângulo BCD.
A base dele é raiz de 10 e a altura é raiz de 6 sobre 2. Mas ainda não conseguimos calcular a área do triângulo grande, porque eu não sei a alturona, né? Então, o seu próximo passo vai ser olhar para o triângulo ABE, que é o triângulo formado pela altura do triângulo grandão, e aplicar Pitágoras nesse triângulo também. O triângulo ABE é esse triângulo que eu vou grifar de azulzão aqui, ó. Pega a alturona, pega essa metadinha da base e pega a hipotenusa do triângulo grande. Fazendo Pitágoras nesse triângulo, eu tenho aqui esse cateto AE, que é a alturona, ao quadrado, mais o x, que é aquela metadinha da base. Cadê o x? Ao quadrado, raiz de 10 sobre 2, vai ser igual a hipotenusa 4 ao quadrado. Então, h ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado é 10 quartos. Isso tem que dar 16. Então, do mesmo jeito que a gente fez com o primeiro triângulo, né? H ao quadrado vai ser 16 menos 10 quartos. Tira o mínimo múltiplo comum dessa expressão. O MMC é 4, porque o denominador do 16 é 1. Quando a gente faz o processo de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 4 sobre 1 é 4, vezes 16, 64. Então, essa altura ao quadrado vai ser 54 quartos. E, portanto, a altura será raiz de 54 sobre 2. Raiz de 54 dá para a gente simplificar. Deixa eu só apertar um pouquinho aqui os nossos passos para a gente ter mais espaço para fazer essa simplificação. Como é que a gente vai simplificar isso daqui? Raiz de 54, 54 é 2 vezes 27, né? E aí lembra que você tem uma propriedade de raiz que diz que se você vai tirar a raiz de um produto, você pode quebrar essa raiz em raiz da primeira coisa vezes raiz da segunda. De maneira que o seu h será raiz de 27, que é 3 raiz de 3, vezes raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. E aí dá para você juntar o raiz de 3 com o raiz de 2, né? Para ficar 3 raiz de 6 sobre 2. O que não é um número muito bonito, mas é melhor do que o que a gente tinha. E agora que você descobriu as bases e as alturas todas, a gente pode calcular a área do quadrilátero ABCD que o exercício pediu para a gente. Então, a área de ABCD será, como a gente escreveu lá no começo, a área do triângulo ABC menos a área do triângulo BCD. Cada uma dessas áreas, gente, a gente vai calcular fazendo base vezes altura sobre 2. A base é raiz de 10. Então, metade de base vezes altura. A base é raiz de 10. E a altura do triângulo grande é esse hzão que a gente acabou de descobrir. Então, 3 raiz de 6 sobre 2. Para o segundo triângulo, uma conta parecida. Metade da base, que é raiz de 10 de novo, vezes a altura do segundo triângulo, que é raiz de 6 sobre 2. Então, vamos lá. 3 raiz de 10 vezes raiz de 6 vai ficar raiz de 60. Tudo isso sobre 4. Para o segundo triângulo, raiz de 10 vezes raiz de 6, raiz de 60, sobre 2 vezes 2, que é 4. Você percebe que esse exercício vai dar mais trabalho a gente simplificar a raiz do que fazer as contas, né? 3 raiz de 60 menos 1 raiz de 60 fica 2 raiz de 60. Tudo isso sobre 4.
Dá para simplificar o 2 com 4, para ficar 2 no denominador. E de novo usando aquela propriedade, né, de que a gente consegue quebrar uma raiz de um produto, eu vou tentar enxergar o 60 como sendo a multiplicação de duas coisas em que uma delas tem uma raiz exata, né? Dá pra gente pensar, por exemplo, que o 60 é 4 vezes 15. 4 vezes 15 é legal porque o 4 tem raiz. Então isso daqui vai ser raiz de 4 vezes 15. Tudo isso dividido por 2. A raiz de 4 é 2. Então, 2 vezes raiz de 15, fiz raiz de 4, que é 2, vezes raiz de 15, tudo sobre 2, para finalmente, você fazer a simplificação final e concluir que a área desejada, a área do quadrilátero ABCD, é raiz de 15 centímetros quadrados, que é a resposta que você encontra no seu item E de escola. Perfeito? Então, a partir do seno, a gente consegue descobrir o valor da alturinha, e aí vira um exercício de você fazer continuamente Pitágoras para você descobrir as informações que faltam para chegar nos valores necessários para calcular essa área. Tá bom? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.